o desempenho agronômico de progênios da soja, em diferentes gerações segregantes. Ele foi orientado pelo professor Ivan e está sendo avaliado hoje pelo professor David Magano. Então, vou apresentar o roteiro da minha apresentação. Eu vou começar, então, trazendo uma pequena introdução aí sobre a soja, após trazendo o meu objetivo em relação ao trabalho e a revisão bibliográfica aí que eu realizei. E também os materiais e métodos, e após o resultado de discussão, e por fim, então, as considerações finais. Então, falando um pouquinho sobre o Brasil, hoje ele é caracterizado, então, como o segundo maior produtor da soja. Aí, no ano de 2018, 2019, ele foi o segundo maior produtor, ficando, então, atrás aí apenas dos Estados Unidos. A soja, hoje, ela é uma das principais commodities agrícolas, e isso se dá, então, pela sua relevância aí agrícola, seu alto valor comercial do seu grão e sua alta demanda, então, no mercado nacional e internacional. Ela apresenta também aí muitos benefícios à saúde humana, aí, como prevenção de problemas cardíacos, e também é a base de proteína aí na alimentação animal. Então, falando um pouquinho sobre a produção do Rio Grande do Sul, na safra de 2019, teve uma produção de 18 milhões de toneladas de grãos, em uma área total de 5 milhões de hectares, o que corresponde, então, a uma produtividade de 3.600 kg por hectare. Então, o melhoramento genético, ele tem, então, aí uma função de solucionar as limitações bióticas e abióticas que acabam interferindo, então, aí na expressão dos genes aí, para se alcançar essa produtividade. E o potencial de rendimento da soja, ele é determinado, então, pelo seu potencial genético, sendo assim, então, bastante dependente do ambiente de cultivo. Então, o objetivo do meu trabalho, ele foi avaliar o desempenho dos caracteres agronômicos de progênios da soja, então, tanto qualitativos quanto quantitativos. E também avaliar aí as inter-relações das variáveis e quais são os benefícios aí no melhoramento da soja. Então, trazendo um pouquinho da revisão bibliográfica, a soja, ela surgiu aí na região da China, que foi o primeiro centro da variabilidade genética. E chegou no Brasil aí a relatos em 1882, lá na região da Bahia. Então, a altura da soja hoje, ela é definida pelo genótipo e pelo ambiente, e tendo variações, então, aí de 0,6 a 1,5 metros de altura. Ela pertence, então, à família das fabáceas, e ela é cultivada aí no Brasil, então, para produção, principalmente para a produção de grãos. As suas folhas, então, elas são alternadas aí com folíolos, e ela é caracterizada como uma espécie autógama, e por possuir a denominada flor perfeita, aí, que realiza sua própria autofecundação. As flores, elas possuem aí tanto coloração branca, azul e violeta, e elas são modificadas, então, conforme o genótipo. O fruto, ele é chamado, então, de legume, e ele pode possuir um tamanho de 2 a 7 centímetros, e também pode conter de 1 a 4 sementes em cada legume. A soja, ela é hoje bem adaptada às condições do Brasil, e onde você tem aí, então, altas tecnologias aí desenvolvidas aí através do processo de melhoramento genético. E hoje ela apresenta, então, dois principais hábitos de crescimento, que é o hábito determinado e o indeterminado, e ela é uma cultura de dias curtos. Então, os genótipos atuais aí, eles apresentam
uma menor distância da inserção do primeiro legume em relação à superfície do solo. Isso visando aí se aumentar a quantidade de legumes por plantas e reduzir o tamanho para se evitar problemas com acamamento. A ramificação, então, ela é responsável pela maximização do potencial genético da soja, e o número de legumes é um componente aí que tem efeito significativo sobre a produtividade. Então, a cor do tegumento e do hilo, ela é determinada pela ação de vários genes. O objetivo hoje, então, do melhoramento genético no Brasil é buscar aí novas cultivares que se destacam aí superior para adaptação, alta produção, no aumento da qualidade do grão e da semente. E, além disso, também que possua tolerância a doenças e a insetos pragas. Esses, então, são os principais que se destacam no objetivo do melhoramento. Então, entrando já nos materiais e métodos, essa pesquisa ela foi conduzida em Campos Borges, no estado do Rio Grande do Sul, no decorrer aí dos anos de 2012 até 2020. A cidade, então, ela possui uma altitude de 513 metros e o clima ele é caracterizado como um clima subtropical. E o solo é classificado aí como um lato-solo vermelho escuro. Então, a figura 1 aqui, ela apresenta a representação esquemática dinâmica aí durante todo o processo de melhoramento, durante todos os anos de pesquisa. E evidencia aí quando que as gerações segregantes foram conduzidas, em quais anos elas foram conduzidas, e a quantidade de unidades aí, a quantidade de genótipos obtidos em cada geração. Por exemplo, a geração F1, que foi conduzida durante o ano de 2014 e 2015, se obteve um total aí de 134 genótipos. Então, o método utilizado aí para a realização do melhoramento das plantas foi o método genealógico. Ele consiste, então, na seleção artificial, realizada aí pelo melhorista. Então, constituindo após aí em teste de progênie. Ele é um método desde quando começou o processo de melhoramento da soja aí, mais utilizado pelos pesquisadores. Então, falando um pouquinho já sobre as unidades experimentais, elas foram constituídas aí de uma linha de 3 metros de comprimento, com uma densidade aí de 15 plantas por metro, e o espaçamento de linha, entre linha aí foi de 0,5 metros. A semeadura, ela se procurou ser realizada sempre no dia 10 de novembro de cada ano. As medidas empregadas, então, para a realização desse trabalho foi a altura de inserção do primeiro legume, a altura de planta, o número de legumes na haste principal, o número de legumes nos ramos, o número de ramificações totais, o número de legumes com uma semente, o número de legumes com 2 sementes, o número de legumes com 3 sementes, número de legumes com 4 sementes e massa de sementes por planta. Além do ciclo, a geração segregante, a cor do tegumento, a cor do hilo, a cor do halo, a forma da semente, a presença de sementes esverdeadas, a presença de mancha púrpura, presença de fungo, o nível de dano físico, o dano por percevejo e o tamanho da semente, além do dano por umidade também. Então, em todas as gerações aí desse estudo, elas foram conduzidas, então, as famílias em delineamento de linhagens e testemunhas intercalares. Os dados os que foram obtidos durante o trabalho, eles foram submetidos a uma análise prévia aí
para identificar aí os valores discrepantes. E a partir disso, então, se confeccionou aí a média aritmética e a variância amostral de cada caráter aí em sua respectiva geração segregante. E essas informações aí, então, elas foram denominadas, então, de a priori. Então, devido ao número de amostras aí apresentarem-se discrepantes, empregou-se, então, a inferência bayesiana através do método de Monte Carlo via cadeias de Markov, utilizando aí o amostrador de Gibbs. A distribuição, então, a posteriori, ela foi obtida através de 10.000 observações, onde se obteve aí as informações a posteriori. Então, com a finalidade aí de compreender a tendência também de associação entre as características qualitativas e quantitativas, foi empregado, então, a correlação linear, com significância aí baseada em 5% de probabilidade, e também regressões lineares genitor-progênio. Então, a tabela 1 aqui, a gente pode observar que ela apresenta as mensurações feitas em cada geração segregante para os caracteres avaliados. Então, a geração segregante F1 correspondeu a 134 unidades, a F2, 4.077 unidades avaliadas, a geração segregante F3 correspondeu a um total de 1.425 unidades avaliadas, a geração segregante F4 possuiu um total de 1.131 unidades avaliadas, a geração F5 constituiu, então, um total aí de 6.635 unidades. E a geração F6, aí, que foi no ano de 2020, teve um total de 5.377 unidades mensuradas. Então, falando um pouquinho sobre a inserção do primeiro legume, a média dos resultados, a menor média dos resultados, foi na geração segregante F1, que correspondeu a 9 centímetros aí da inserção do primeiro legume em relação ao nível do solo. E a maior média para a inserção do primeiro legume foi na geração F5, aí, que correspondeu a 21 centímetros. A altura de planta teve uma menor média na geração segregante F1 também, e uma maior altura na geração segregante F5. Para o número de legumes na haste principal, teve uma menor média na geração segregante F1 e uma maior média na geração segregante F2. Para o número de legumes nas ramificações, teve uma menor média também na geração segregante F1 e apresentou uma maior média na geração segregante F2. Para o número de ramificações, a menor média foi na geração segregante F1 e a maior média foi na geração segregante F3. Em relação ao número de legumes contendo uma semente, a menor média foi encontrada na geração F1 e a maior média foi encontrada, então, aí na geração segregante F2. Para a inserção para o número de legumes, então, contendo 2 sementes, a menor média ficou para a geração segregante F1, enquanto a maior média também foi na geração segregante F2. Para o número de legume contendo 3 sementes, a menor média ela foi encontrada na geração segregante F1 e a maior média na geração segregante F2. Para o número de legumes contendo 4 sementes, a menor média ela foi encontrada também na geração segregante F1 e a maior média na geração F2. Chegando então na massa de sementes por planta, a menor média foi encontrada na geração segregante F6 e a maior média foi encontrada aí na geração segregante F2.
como eu comentei antes, a tabela 2, ela apresenta um número amostral mais elevado, que, como eu comentei antes, que foi de 10 mil, que foi ampliado esse número aí, para ver se teve aí uma confiança nos resultados encontrados em relação ao número amostral. E se observou aí que não teve muita variância para os caracteres aí avaliados. A figura 2, ela apresenta aí as estimativas a priori em azul e a posteriori em vermelho das mensurações realizadas. Pode-se observar que teve bastante oscilação entre as gerações, mas entre as informações não teve discrepância. A não ser aqui para o número de legume com 3 sementes. Aqui, conforme se aumentou aí o número amostral, teve um pequeno aumento na quantidade de número de legumes com 3 sementes. Então, para a altura de planta, a figura número 4, ela apresenta, então, a correlação quantitativa entre os caracteres avaliados nas gerações segregantes. Então, falando um pouquinho sobre a altura de planta na geração segregante F1, ela teve correlação positiva com o número de legumes contendo uma semente na mesma geração. O que quer dizer isso? Que conforme aumentou o tamanho de plantas na geração F1, teve um aumento de legumes com uma semente na mesma geração. Também teve correlação positiva para o número de legumes com 2 sementes, o número de legumes com 3 sementes, os legumes nas ramificações, o número de legumes na geração F1 também, e a quantidade de ramificações. Então, quando se aumentou a altura de planta, teve um incremento nesses caracteres. Em relação à altura de planta em F3, ela teve uma correlação positiva, então, com o número de legumes contendo uma semente, o número de legumes contendo 2 sementes, o número de legumes contendo 3 sementes, consequentemente, aí, tendo um incremento nos legumes, nas ramificações, no número de legumes e nas ramificações. Para os legumes contendo uma semente, então, na geração F1, ele teve correlação positiva com o número de legumes contendo 2 sementes. Portanto, quando se aumentou legume com uma semente, aumentou também legumes com 2 sementes. Também teve uma correlação positiva com legumes contendo 3 sementes, legume nas ramificações, número total de legumes, ramificações. Então, quando se aumentou o número de legumes contendo uma semente, teve um incremento nesses caracteres. Para os legumes contendo uma semente, na geração F3, ele teve também uma correlação positiva com o número de legumes contendo 2 sementes, o legume contendo 3 sementes, legumes nas ramificações, número de legumes e ramificações da mesma geração. Para, então, o caráter avaliado, legumes com 2 sementes, teve correlação positiva com legumes contendo 3 sementes, legumes nas ramificações, número total de legumes e ramificações em F1. Então, para o caráter aí, legumes com 2 sementes, na geração F3, teve correlação positiva aí com legume contendo 3 sementes na geração segregante F3. E também teve correlação com legumes nas ramificações. Além disso, também teve correlação positiva para número de legumes totais
e ramificações. Para os legumes contendo 3 sementes na geração segregante F1, teve correlação positiva, então, com os legumes nas ramificações em F1, para o número de legumes e para as ramificações da mesma geração. Para o caráter, então, legume com 3 sementes na geração F3, teve uma correlação positiva com legumes nas ramificações, número de legumes e ramificações na mesma geração. Para os legumes contendo 4 sementes na geração F4, teve uma correlação positiva apenas para o número de legumes. Portanto, quando você teve maior legumes com 4 sementes na geração F4, teve maior número de legumes totais. Para os legumes nas ramificações, teve correlação positiva com número de legumes totais e ramificações na mesma geração. Para os legumes nas ramificações, teve uma correlação positiva, então, com o número de legumes na mesma geração e para a ramificação na geração F3. O número de legume, então, teve correlação positiva apenas com as ramificações. Portanto, quando você elevou o número de legumes, você aumentou o número de ramificações. E o número de legumes em F3 teve correlação positiva apenas com ramificação na mesma geração. Quando se aumentou o número de legumes, consequentemente, aumentou a quantidade de ramificação. Então, a figura 5, ela apresenta, então, a correlação quantitativa para as gerações segregantes, então, F3, F4 e F6. E ela apresenta, então, essa correlação com 2 caracteres, aí, que foi a massa de sementes por planta e o ciclo. Então, pode-se observar que conforme teve um aumento da geração, conforme a geração passou de F1 para F2, teve uma correlação positiva para a massa de planta e para o ciclo, negativa para o ciclo, desculpa. Portanto, conforme aumentou a geração, aumentou a massa de sementes por planta e reduziu o ciclo. A massa de sementes por planta, ela teve uma correlação negativa com o ciclo. Portanto, quando se aumentou o ciclo, reduziu a massa de sementes por planta. Então, em relação aí aos atributos qualitativos, falar um pouquinho sobre as estimativas das correlações qualitativas, aí, então, conforme a geração segregante, conforme mudou a geração segregante, teve um incremento na proporção de sementes verdes. Então, conforme se ampliou a geração, aumentou a proporção de sementes verdes presentes. Para a cor do hilo, teve uma correlação positiva também com a cor do halo. Então, conforme modificou a cor do hilo, modificou também a cor do halo. Em relação à forma das sementes, ela teve uma correlação positiva com a presença de fungos. Então, conforme se modificou a forma das sementes, aí teve uma maior incidência aí de presença de fungos. Em relação às sementes verdes, quando se aumentou a presença de sementes verdes, diminuiu o nível de dano físico, o famoso dano na bandinha. E a figura 7, ela apresenta, então, a regressão linear aí entre a duração do ciclo de produção com a massa de sementes por planta. Então, o gráfico A, ele apresenta a geração segregante F3, o gráfico B, ele apresenta a geração segregante F4, e o gráfico C, ele apresenta a geração segregante F6. O que pode se observar aqui?
que conforme aumentou o ciclo dos genótipos, reduziu a massa de sementes por planta para a geração segregante F3 e F6. Então, os genótipos aí, em torno aí de 100 dias de ciclo, foram os que apresentaram maior produtividade. E os genótipos aí com ciclo tendendo aí para 160 dias foram os menos produtivos dentro do processo de melhoramento. Então, chegando já nas considerações finais, as variáveis, então, as que apresentaram maior oscilação aí durante as gerações segregantes, foi a inserção de primeiro legume, número de legume na haste principal, número de legumes com 2 sementes, número de legumes com 4 sementes, e apresentaram também ainda uma superação aí da média das linhas puras. Além disso, também, as plantas mais altas na geração segregante F1 e F3 apresentaram uma maior quantidade de legumes com 1, 2 e 3 sementes. Portanto, conforme se aumentou o tamanho das plantas, teve um incremento também no número de legumes, consequentemente tendendo aí a serem mais produtivos. Então, em relação às correlações qualitativas aí, pode-se concluir aí que sementes verdes tiveram uma correlação proporcional ao avanço de geração e apresentaram aí um menor dano no tegumento. O formato da semente ele também teve correlação proporcional à presença de fungos, como eu comentei antes. E associação lineares aí entre a massa de sementes e ciclo na geração segregante F6 apresentou aí maiores produções quando se reduziu o ciclo. E genótipos aí com ciclo em torno de 100 dias foram mais produtivos, enquanto os menos produtivos aí apresentaram um ciclo de 160 dias. Algumas referências encontradas. E chegando na parte de agradecimentos,